Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi, sou mais potiguar. Acelere sua carreira com a Unifecap. 84999345623. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos enveredar pela tradição empresarial no Rio Grande do Norte. Uma das empresas, o nosso tema de hoje, uma das empresas mais importantes da história da atividade das empresas industriais do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar de uma empresa que se instalou aqui há 114 anos. Não é fácil. Um ramo industrial na área de bebidas e que originalmente ela se instalou na Paraíba e depois veio para cá e que hoje está na terceira geração e que é a pauta do nosso programa para mostrar a você que nesse estado tem empresas longevas, empresas que se reinventaram ao longo do tempo e que hoje têm um potencial de evolução ainda maior do que já tinham antigamente. A gente vai conversar aqui hoje. Eu vou conversar sobre a indústria de bebidas Dory com Fábio Dory, que é o diretor de marketing da empresa. O nome está certo? É esse o nome mesmo? Isso, exatamente. Esse é o nome histórico, né? É, o nome histórico dela. Pois é, eu pensei que você tivesse mudado para Dory alguma coisa. Não, Dory Refrigerantes. Dory Refrigerantes. Sempre foi esse nome. Sim. Desde o começo. Fábio, bom dia, né? Satisfação tê-lo aqui com a gente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? De estar aqui presente, com muita felicidade eu estou aqui, porque você já é amigo da nossa família de muitos anos, né? De família, né? Da nossa família de muitos anos, conhece um amigo dos meus pais, dos meus avós, da minha família, dos meus tios, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Coisa boa. Satisfação é toda minha, que lhe receber aqui. Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva, tem que ser breve porque a história da empresa é longa, mas o programa é curto. Tá bom. Então tem que ser breve. Vamos lá. Como é que começou os refrigerantes Dory aqui no Brasil? Como é que foi a história da empresa? Como é que ela foi fundada e como começou aqui? Eu vou fazer uma coisa melhor. Vou falar sobre um cara que começou tudo. Sim. Em 1776, na Inglaterra, um cientista inglês chamado Joseph Priestley, ele estava um belo dia lá, dando aula na faculdade, lá na universidade dele, lá com um giz no quadro, aí tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele tinha um copo d'água, que nem esse daqui, aí o giz caiu dentro da água. Aí quando o giz caiu dentro da água, começou a haver uma dissolução do giz e gerou as moléculas de gás carbônico, CO2. Começaram a aparecer aquelas bolinhas, né? E aquilo ali foi o início. Ali ele descobriu o processo de carbonatação. Carbonatação é exatamente colocar o gás dentro do refrigerante, né? Antes existia somente suco, somente água, né? Quando o giz dele caiu dentro do copo, essas bolinhas surgiram, ele descobriu o processo de carbonatação e daí se desenvolveu. A partir daí vieram as bebidas... As bebidas, né? As bebidas carbonatadas, né? Que a gente conhece hoje como refrigerante. Eles chamam lá de quê? Soda, é isso? Soda, né? E aí, como é que foi que essa descoberta chegou ao Brasil? Vamos lá. Em 1886, um inglês, que foi meu bisavô, ele parou aqui no Brasil, imigrante, chegou aos 22 anos de idade, junto com o irmão dele chamado Wilfred Naylor Dory. Aí eles chegaram, novinhos caras, 22 anos de idade, chegaram na Bahia para construir as estradas de ferro, né? Eles trabalhavam numa empresa chamada Great Western Railways. Nisso vieram muitos ingleses daquela época nessas obras para fazer as estradas de ferro que ligavam da Bahia ao extremo norte do país, né? Passando por Fortaleza, passando por dentro do sertão e chegando até o norte. Era uma obra faraônica e isso demandava tempo, né? E os ingleses dominavam essa arte da construção das ferrovias, né? E nisso gerou muita movimentação, porque
A estrada de ferro, a ferrovia, ela levava muita coisa, ela levava desenvolvimento, ela levava cartas, era o principal meio de transporte, né? Não tinha carro, né? Entendeu? Sim. Era ferrovia, era carroça, entendeu? Então a ferrovia e navio, né? Eram os principais meios de transporte. Então ele trazia tudo, né? Então quem vinha com essas obras eram considerados né, pessoas especiais que estavam trazendo progresso para o lugar, né, trazendo modernidade, né, trazendo cultura, trazendo informação, que vinham tudo junto com alimentos, que vinham tudo com a ferrovia. E nessa da ferrovia, ele parou em João Pessoa, certo? Parou em João Pessoa ali e resolveu ficar. Ficou lá em João Pessoa parou em 1898. Em 1911, ele funda a primeira fábrica gasosa, primeira fábrica de refrigerantes do Brasil. Mandou buscar a fábrica onde? Fez no Brasil ou mandou buscar na Inglaterra? Vamos lá. O meu bisavô, o senhor... Como era o nome dele? O nome dele era Sidney Clement Dory. Sim. Certo. Que era o pai de seu Dory. O pai do meu avô. Seu Dory, Walter Dory. Walter Byron Dory. Que chefiou a Dory aqui durante muitos anos, né? O meu avô. Então, o meu bisavô, o Sidney, que foi o fundador, ele chegou lá na Paraíba e ele era um cara cultíssimo. Ele trouxe, além da primeira fábrica de refrigerantes do Brasil, né? Ele trouxe, criou a primeira orquestra sinfônica de lá, primeira orquestra sinfônica da Paraíba, primeira associação dos músicos da Paraíba, né? O primeiro carro foi dele, né? Não existia carro naquela época, o primeiro carro foi o dele. Era como se fosse uma família Matarazzo, né? Sim. Em São Paulo, né? Sendo que em menos proporções, né? Sim. E ele chegou lá e naquela época o refrigerante era chamado de gasosa, né? Então, fábrica anglo-gasosa, né? Era Dory, era o nome. Fábrica anglo-gasosa. 1911. De gasosas, 1911, na Rua da Areia, numa região portuária da Paraíba. E foi o seguinte, né? Como é que aconteceu? Ele fundou primeiro em 1911 a primeira fábrica de refrigerantes lá na Paraíba, né? 1911. Aí, 6 anos depois, 1917, veio aqui para Natal, para a Rua Frei Miguelinho, número 62, na Ribeira. Na Ribeira, certo? Aí dali da Ribeira, né? 1917, 1952, ele foi para Agostinho Leitão, no Alecrim. Aí depois, em 1956, muda-se de novo para a Rua Silvio Pélico, no Alecrim, ali onde todo mundo conhecia. Né? Pertinho da Policlínica. Onde a sua geração conhecia, porque as gerações anteriores conheciam, a de 1917, né, a de 1952. Eu vi a mudança de lá da Silvio Pélico para Macaíba. Isso. Quer dizer, para a estrada de Macaíba, a BR ali. Exatamente. A gente, aluno do Salesiano, ia visitar a fábrica do Alecrim. Olha aí. Isso faz pouquinho de tempo já, não vou nem dizer para não parecer que eu sou um cara das antigas. Não, que nada, não, de forma alguma. A história de seu Dory é uma história mais ou menos conhecida da gente, por conta da proximidade familiar. Seu Dory era uma figura muito querida, né? Circulava em todo mundo, jogava sinuca com meu pai. Era da Federação do Comércio, da Associação Comercial, era da Federação das Indústrias, era uma figura que circulava em todos os lugares. Então, tinha uma conotação muito além da empresa por si própria, né? Ele ultrapassava os limites da empresa. Mas o desafio da empresa naquela época, qual era? E hoje? Bom, então, aí, voltando ao tempo, a gente estava lá em 1956, que foi quando a Dory chegou no Alecrim. Sim. Né? Ali no Alecrim, chegou o meu avô, mais 2 irmãos deles, lá de João Pessoa, certo? O Jimmy, vamos botar o nome assim para chamar o nome dele todo. O Jimmy é o pai de Luiz Dory? Isso, o pai de Luiz, pai de Stanley. Um abração para Luiz. Isso, Stanley, abraço Luiz. Figuraça. Isso, nosso diretor comercial. Aí, querido amigo Luiz. Aí o que acontece? Veio o Jimmy, que é o pai de Luiz, aí veio o William e o meu avô. Né? Ficaram aqui um tempo, aí o meu avô tomou conta daqui. E os 2 irmãos voltaram para Paraíba porque tinha empresa também lá, né? Sim. Ou seja, se a daqui desenvolveu, a de lá da Paraíba também estava crescendo. Certo. Então precisava de gente para gerir o negócio. Então o meu avô ficou aqui sozinho, gerindo aqui o Rio Grande do Norte, e os 2 irmãos dele, junto com o pai, ficaram lá na Paraíba, na sede, né? Na matriz. Lá. E de lá, pronto, continuou, meu avô
foi um guerreiro brilhante, né? Seu Dória entendia... E em 99 a gente foi para a BR-101, pronto, e onde estamos até hoje. E a Paraíba continuou se desenvolvendo também e hoje está no Distrito Industrial. No Distrito Industrial, eu conheci também. Seu Dória tinha uma característica que, além dele ser o presidente da empresa, quem administrava a empresa, ele entendia da mecânica da fábrica. Impressionante. Eu cheguei algumas vezes a vê-lo, ele com os técnicos lá, mexendo na indústria. Com a mão na massa, literalmente mexendo na indústria. A gente chega lá hoje, hoje vocês têm um parque industrial moderníssimo. Quantas fábricas tem lá dentro hoje? A indústria Dória ali compreende quantas linhas de produção? Umas 6 linhas de produção. Nessa época tinha uma. Uma. E seu Dória mexia nela. Eu via ele mexendo, eu achava tão interessante, porque eu bem mais novo, né? E ele lá rodeado com os colaboradores dele. Ele era um cara que gostava de colocar a mão na massa. Ele era diferente demais. Ele no começo na empresa aqui, ele pegava o caminhão, ia dirigindo com um funcionário do lado, o colaborador do lado, para vender o refrigerante. Ele fala, você tem noção da dificuldade que foi a entrada da empresa no mercado para concorrer com marcas como a Coca-Cola? Porque, coincidentemente, o fato de a primeira indústria de refrigerante do Brasil ter sido instalada na Paraíba e posteriormente aqui em Natal, a primeira indústria de Coca-Cola instalada no Brasil foi aqui em Parnamirim na Segunda Guerra Mundial. Só foi em 1942. 1942, a Coca-Cola chegou aqui. A gente já estava há mais de 30 anos que a gente já estava aqui. É fácil enfrentar a Coca-Cola? Putz, é uma referência, né? É uma referência. Como é o mercado hoje? Vamos dar um salto. Muito difícil. A Dória Refrigerantes hoje tem linha de quais refrigerantes? Porque antigamente tinha Dória Cola. Isso. E depois tinha Guaraná Dória. Isso, foi o primeiro da gente. Primeiro foi o Guaraná. Primeiro Guaraná. Depois tinha Dória Cola. Só que antes de tudo isso já tinha a Agrapet. Mas muito antes disso, na época do meu bisavô, tinha refrigerante sabor pera. Tinha refrigerante sabor morango. Não tinha cola porque a cola não existia. Sim. Mas a Agrapet é originária de onde? A Agrapet? Agrapet, sim. A Agrapet é americana. Ela americana? Vem é uma franquia, era? É uma franquia. É uma franquia. Nós vamos falar sobre isso já, porque eu preciso fazer um breve intervalo. Vamos lá. E eu volto já conversando aqui, um volume de informações gigantesco aqui, desse meu bate-papo com Fábio Dori, dos Refrigerantes Dori. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando com Fábio Dori, fazendo uma retrospectiva aqui entre a história da Dori e ao mesmo tempo trazendo para os tempos atuais, porque ele mesmo me disse que a história é tão grande, tão longa, tão volumosa, que ele precisaria aí de umas 2 horas para falar. Esse programa tem meia hora no total, é impossível a gente fazer isso. Fábio, só uma coisa, a primeira indústria de refrigerantes que foi instalada por seu avô em João Pessoa, ela é originária de onde? Ele comprou essa indústria onde ele montou, como é que foi? Vamos lá. Todo o maquinário veio de Londres, da Inglaterra. Sim, ele importou tudo veio de fora, inclusive as garrafinhas, né? Que tinham uma tampa de porcelana, que era a coisa mais linda, era coisa mais linda a garrafa. É um fecho diferente. Um fecho diferente, havia um aramezinho, um negocinho que fechava, era muito bonito, eu já cheguei a ver uma. Quer dizer que as garrafas de vidro, ele também trouxe da Europa? Também, da Inglaterra? E aí ele colocou no mercado, quer dizer, a garrafa ia e voltava? Até a carbonatação do produto era manual. Ah, é? Colocava, né, a substância dentro e fazia na manivela, ia girando para gerar o gás carbônico, o CO2 dentro do... Tem alguma máquina dessa no museu ou não? Não, tem não. Tem fotos, né? Tem fotos, A gente tem fotos. Me deu uma retrospectiva da Dori hoje. O tamanho da Dori hoje em termos de produção, você falou que são 6 linhas de produção. Isso, são alguns milhões, né, de litros por mês, né? As marcas. Não posso revelar aqui. As marcas de produto. Temos as franqueadas e temos as nossas marcas Dori, né? As marcas próprias são essas que eu falei já. As Dori são aquelas que você falou, Dori Cola, Dori Laranja, Dori Limão, Dori Uva, Dori Guaraná, né? Sim. Temos agora o Dori Guaraná Zero, sim, que lançou agora, uma delícia. Quem provou o original e provou o zero, praticamente não vê a diferença, entendeu? Mesmo sabor, né? E menos calorias, né? 0 calorias, 0 açúcares. E tem um Dori Cola Zero também, que também está muito boa.
Mas o Guaraná, ele tá sucesso disparado. E as marcas de franquia, quais são? A marca de franquia nós temos a Infinity, né, que é o energético. É o energético? É o energético. E temos a Mormai também. A Mormai também, inclusive, ela está com um lançamento aqui que lançou dois produtos incríveis, que é a Melancia Zero, certo? Sabor Melancia Zero, que está maravilhoso. Mulherada está pirando nesse sabor novo de melancia. É muito gostoso de verdade, além de ser 0 calorias. E tem agora uma mini bomba, que é o Mormai Ultra, que é 3 vezes mais cafeína, tem mais taurina, entendeu? Então, para aquela galera que quer aquele pico, né, de exercício na academia, aquele extra, né? Galera extra de concentração em estudos, né? E vende aonde hoje? Tá no mercado aí? No mercado, tá? Como é que vocês fazem? Vocês produzem para a Mormai, ela distribui ou vocês distribuem? Não, a gente distribui para ela aqui no Nordeste. Sim. Né? Nos outros estados é ela que faz. Quer dizer, a partir daqui de Natal, quer dizer, da Grande Natal, esse produto vai estar onde, por exemplo? Quer dizer, vocês produzem aqui e esse produto vai para onde? Vai até... Vamos para as grandes redes, varejinho, varejo normal. Nordeste. Todo. Nordeste distribui vocês. Tudo, Nordeste todo. Temos operação no Nordeste todo. Vendemos para todo o Nordeste. Inclusive para o Pará também. A gente vende energético para lá. Acredite se quiser. Estamos chegando lá no Pará. E é longe, hein? É longe. Puxa vida. Chegamos lá. Você estava falando em litros aí. Qual é a produção? Alguns milhões de litros mês. Eu não tenho essa informação aqui, tá certo? Precisa, mas alguns milhões de litros mês. Aí se você for calcular vai chegar a faturamento. Aí isso aí não posso falar, infelizmente. A marca Dori, hoje, qual é o peso da marca Dori? Um produto quando é Dori, como é que... Porque antigamente eu escutava, eu atendia a Dori durante muitos anos na parte de propaganda e eu ia para o ponto de venda escutar. E os donos dos pontos de venda falavam muito o seguinte: eu quero vender aqui Dorão, que eram as garrafas de maiores que 2 litros. 2 litros não existe? Isso tem. E aí eles queriam porque era muito procurada, sobretudo na periferia, né? Sim. As famílias compravam muito. A participação hoje no mercado, a Dori está em quais? Os produtos Dori estão hoje em quais mercados? Tudo começou, era só Rio Grande do Norte e Paraíba. É. Aí, depois da década de 80, início de 90, aí Pernambuco. Aí agora tá Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Com indústrias ou só com distribuição? Piauí. Não, distribuição. Certo. A indústria só aqui. Só aqui na Paraíba. Mas a indústria, a matriz da indústria é aqui. Certo. Na Paraíba é mais um centro grande de distribuição, só não fabrica, mas tem estoque gigantesco, tem as coisas. As fábricas que vieram de lá vieram para cá? Vieram tudo para cá, tudo aqui, o maquinário todo alemão, maquinário de última geração, o maquinário mais que eu posso dizer, mais moderno, tecnologia de ponta no envase de bebidas, né? Totalmente importado da Alemanha, técnicos da Alemanha vieram para as instalações, para fazer as instalações da linha de produção, então o negócio tudo computadorizado, bonito de se ver. Está convidado para ir lá na empresa para marcar para ir lá. Para tomar uma grapete, tomar um Guaraná ou uma Ultra para ficar ligadão, entendeu? Você escolhe, né? Vocês lançaram também um produto à base de cajuína, foi uma coisa assim? Cajuí, olha, cajuí foi uma coisa assim, foi uma sacada muito legal, porque a cajuí, a gente precisava de uma identidade maior com o Nordeste, né? Sim. Porque, veja bem, a cola não é um produto brasileiro, né? A Dori Cola, o cola em si, né? O Guaraná é um produto amazônico, né? Uhum. Laranja todo mundo tem, limão tem em todo lugar, então a gente precisava... algo daqui. Chegar junto mais do Nordeste, né? Dessa proliferação do meu bisavô aqui, com essa galera, esses filhos, e miscuído aqui nessa cultura nordestina. Então a gente viu a necessidade de criar um produto que fosse a cara do Nordeste, fosse a cara do RGN, que aqui, e foi o caju, né? Aí surgiu esse arquétipo, esse modelo. Aí o caju é muito forte no Ceará e no Piauí, né? Né? Já é, mas aqui nós temos o maior cajueiro do mundo, né? Então aqui existe também a cultura do caju, não só no Ceará, não só no Piauí, mas aqui existe a cultura do caju e deu certo o lançamento do cajuí. Sim. Lançamos agora, ano passado, no início de 2024, e tá um sucesso, concorrência incomodadíssima, preocupada com o sabor da gente que tá incrível. E eu digo a tu que não é somente
a concorrência local, a concorrência de fora também já colocou o produto e não ficou essas coisas, eu digo logo, ficou artificial. O nosso tem um suco de caju concentrado fantástico, que a gente tem um fornecedor espetacular, entendeu? Você sente o sabor do caju no refrigerante, entendeu? Não tem aquele negócio... É diferente daquelas coisas que você sente a artificialidade da coisa. Sim. Nele não, nele você consegue sentir o sabor do caju, tá dentro? Tá aí com gaseificado, geladinho, tá uma delícia o cajuí. Cajuí. Fábio, a Dory vive seu melhor momento de mercado? Sim. Porque em termos de produção, eu acho que sim. Sim. Quando eu fui lá a última vez, acho que tinham 5 linhas de produção. Você falou que tem 6 aí. 6, isso. Não tinha cajuí, não tinha essas coisas todas. É a melhor situação do mercado hoje? Graças a Deus, sim, né? E graças aos nossos antepassados, sim. Porque quem segurou as coisas, a travessia. Foi Walter Dory, sim. James Wallace Dory, que Deus o tenha, o meu tio-avô, irmão do meu avô, que tomava conta da Paraíba, né? Foi um cara fantástico, amicíssimo do meu avô, né? Eles trabalhavam em total parceria, os dois. Sintonia, né? Sintonia. Ambos com habilidades negociais e gerenciais incríveis, que fizeram com que a gente prosperasse ao longo de todas essas décadas, né? Podemos dizer assim, né? Tem o meu tio Walter Byron Dory Jr. também, que junto com o meu avô já ficando velhinho e ele lá acompanhando ele, e foi a mente atrás. Seu Dory chamava ele de Walter. Dizia a mim. Isso. Dizia a mim, chame ali o Walter pra gente conversar. Ele falava comigo quando eu ia lá. Walter. E o Walter Byron Dory Jr., ele foi primordial numa fase de crescimento importantíssima lá na empresa, que foi quando meu avô estava ficando velhinho, ele assumindo ali a transição de poder e conseguiu, né? E é isso, aí houve o boom com o energético, que o energético foi o turning point, que eu gosto de dizer, né? Foi o ponto de virada onde houve o crescimento, a explosão da Dory foi com a vinda do energético, que agregou mais valor à empresa, mais valor ao produto, né? E é isso, e o DNA da marca, ela só cresce, né? A intangibilidade dela só se valoriza, né? Mas a gente consegue encontrar, indicar pontos positivos dentro dela, entendeu? Que identifica um crescimento acelerado de rentabilidade a cada ano, entendeu? Então, esse é um dado muito importante. Todo ano a gente bate recordes de venda, independentemente do ano que seja. Com pandemia, sem pandemia, durante a pandemia a gente teve um crescimento de quase 40%. Na pandemia. Parabéns para a gestão de vocês, né? Olha aí. É um show, isso, né? Exatamente. Mandar aqui um abraço para meu primo Stanley, que é diretor comercial, meu tio, que é o Stanley presidente. Stanley Luiz Dory. A diretoria hoje é composta por quem? Tá lá o presidente, que é o Walter Byron Dory Jr. Aí tem um vice, que é Cabral, nosso diretor industrial. Abraço para Cabral. Cabral é cunhado de Luiz. Exatamente. Casado com a irmã dele. Luiz, que Cabral era diretor lá na Paraíba. Eu tive com ele algumas vezes. Exatamente, era diretor lá na Paraíba. Tá aqui com a gente já há vários anos. E eu que estou lá no marketing, né? Você está bem, há um bocado de tempo. Terceira geração, né? Sim. Estamos aqui. E tem Marcel ainda, né? Marcel que mora na Nova Zelândia. Eu quero aproveitar você aqui para fazer o seguinte. Ô, Fábio, que imagem você tem que você poderia transferir para as pessoas que estão na audiência sobre a importância de empreender? Porque seu avô, ao ter vindo seu bisavô e depois seu avô, ao terem vindo da Inglaterra para cá, eles vieram empreender. O propósito era que era da estrada, depois passaram a ser empreendedores, grandes empreendedores. Está aí hoje o Grupo Dory nesse padrão. O que é que você diria de mensagem sobre empreender? Olha, empreender eu não posso falar nada sobre empreender. Eu sou apenas um figurante que por sorte de Deus, eu estou ali no meio, observando o crescimento magnífico dessa empresa, entendeu? Tudo bem que eu posso dar a minha contribuição dentro do marketing, que é aquilo... Você já dá, né? Que eu já dou, que é a minha especialização, né? A comunicação, né, da empresa, tanto interna como externa. Mas é isso, pelo que eu pude observar durante o meu tempo lá na empresa, eu digo que é o seguinte, não é uma coisa fácil e não é uma receita de bolo, tá entendendo? Não é, que você pode, vou fazer isso aqui, aquilo, que eu vi o carinha fazendo ali no Instagram e vou... Não é assim. Você tem que ter primeiro, primeiro são pessoas, né? Primeiro são pessoas, é aquilo que a pessoa entrevistada estava falando aqui, e eu gostaria de dizer que
as pessoas, elas são a solução e ao mesmo tempo o problema. É. Entendeu? Então, isso é o ponto crucial em uma empresa. Pessoas. Quando você equilibra, aí está tudo bem. Quando você consegue encontrar a pessoa certa, atrair a pessoa certa, você tem que reter. É isso, fim. Porque os colaboradores da gente são tudo pra gente. Tudo pra gente. Eles são responsáveis por todo o nosso crescimento. Né? Logicamente, nós tivemos os nossos líderes, né? Nossos gerentes, os nossos presidentes com capacidades, habilidades gerenciais e habilidades negociais incríveis, mas o fator humano é importantíssimo e foi graças à seleção de mão de obra específica ali, muito difícil de conseguir, né? Que foi o grande segredo da gente, porque é tudo time. A gente não vai fazer nada sozinho nesse mundo, a gente sempre precisa de alguém. Perfeito. Não adianta o cara lançar uma meia, eu não acredito nesse negócio de meia, de acabar sozinho, preso de uma pessoa, isso não existe. O cara tem uma família, tem uma mulher, tem um filho, tem alguém, ele vai chamar alguém para ajudar, ele vai... Então é isso que eu digo, o fator humano, ele é o problema e ao mesmo tempo a solução. Acreditem nas pessoas. Nós somos gregários, né? A gente gosta de estar com muita gente. Fábio Dori, nosso tempo voou. Muito grato por sua participação aqui. Eu acho que você também gostou muito. Ele deu um volume de informações tão grande. Vale a pena ficar atento à evolução da empresa. Fábio mostrou aqui de forma bem clara de como a empresa evoluiu, como a empresa cresceu nos últimos tempos. E eu fico gratíssimo pela sua participação aqui conosco. A você que está na audiência aí, muito grato. Aproveite esse final de domingo. Relaxe, descanse, curta a vida. Domingo que vem nós nos encontramos aqui de novo em mais um programa Mundo dos Negócios. Até lá! Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi, sou mais Potiguar. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84999345623.